Olá! Alguns colegas pediram um pouco mais de detalhamento sobre essa formulação narrativa que está incluída no curso de vocês, da conceitualização de casos e plano de tratamento. Então, achei conveniente poder fazer esse vídeo para poder detalhar melhor o passo a passo dessa proposta que pode revolucionar a sua prática clínica, não só na interação direta com o paciente, mas na maneira como nós podemos aprender com aqueles casos com os quais nós estamos trabalhando, para que essa vivência clínica não seja somente o fruto de um momento, e sim uma oportunidade para podermos entender melhor o que estamos fazendo, podermos revisar aquelas nossas decisões e podermos ajudar melhor nossos pacientes. Essa formulação foi concebida inicialmente por diversos autores, né? Nós já vimos no curso o A. de Jong trabalhando com aqueles dois métodos. Temos também a Rob Tapia falando sobre o protocolo reverso. Mas, mais especificamente, temos a Inês Santos, que é de Portugal, mora na Inglaterra, e que fez essa formulação narrativa, que seria uma tentativa de organizar uma fórmula, né, digamos assim, e que é uma fórmula a partir da qual nós podemos proporcionar ao paciente e a nós mesmos uma melhor organização daquele conteúdo que é apresentado pelo paciente. Vamos ver aqui um pouquinho mais disso? Olha só que interessante. Então, nós temos essa divisão que, só para acompanhar, ajudar você a entender melhor qual é a proposta, nós temos um passado não reprocessado, um presente e um futuro antecipado. Em cada um dessas etapas, para passado, presente e futuro, que são as etapas do protocolo, né, de MDR, nós temos lá aquele outro protocolo clássico das 8 fases e este das 3 etapas. E eu fiz uma organização dessas etapas com conteúdo negativo e conteúdo positivo. Para quê? Para que isso nos ajude a equilibrar a nossa intervenção e a nossa maneira de conceber o caso. Eu tomei esse outro modelo como um exemplo, né, mas eu fiz essa outra formulação tanto na forma como no conteúdo. Então vejam que, em relação ao passado, nós vamos querer encontrar com o paciente, nesse processo colaborativo, que é a nossa interação, nós vamos querer entender e encontrar quais foram as suas principais recordações traumáticas, se houve abuso físico, abuso sexual, abuso moral ou psicológico, quais foram os seus scores de ACE, de experiências adversas de infância, aquelas que foram vividas pela própria pessoa e aquelas que foram testemunhadas, porque foram vivências adversas que ocorreram com outras pessoas. Mas essa criança ou este adolescente viram, testemunharam isso, e esse testemunho já é suficiente para impactar a qualidade de vida, tanto psicológica quanto física, do adulto no futuro. Além daquilo que ocorreu, que foram as vivências abusivas, nós queremos também saber se houve negligência emocional, física, ou experiências em geral de abandono. Por quê? Porque esses registros são aqueles de base que formam a base da pessoa e que podem promover no futuro uma maior fragilidade no enfrentamento do dia a dia e dos imprevistos que a vida nos traz. Mas para equilibrar essas informações, nós queremos também saber quais foram as suas experiências ligadas a memórias positivas. Por sinal,
essas memórias positivas podem até mesmo serem instaladas como um recurso, né? Assim como nós temos um lugar seguro, podemos também convidar o paciente a lembrar-se de coisas positivas, de bons momentos, e esses bons momentos podem ser entendidos como recursos, podem ser instalados, e ao fazermos isso, nós ajudamos o paciente a enriquecer a sua cadeia de memórias associativas positivas. Esse fortalecimento das cadeias de memória positivas vai servir no futuro para uma contraposição ao conteúdo negativo. Isso quer dizer que quanto mais recursos, quanto mais, neste caso, recordações positivas, o paciente tiver e conseguir acessar durante o reprocessamento, mais conforto vai encontrar e mais facilidade vai ter na hora do reprocessamento e da dessensibilização daquele conteúdo negativo. Contribuem para a resiliência essas memórias positivas, vivências positivas com as figuras de apego com os cuidadores primários. Portanto, também é importante tentar trazer para a consciência esses bons momentos. O reconhecimento da superação das dificuldades. Isso quer dizer que, sim, houve dificuldades, mas apesar disso, houve superações, que nós podemos também chamar de atos de triunfo. Todo esse conjunto positivo se coloca como um contraponto a essas lembranças traumáticas, né? Então vejam que nesse esquema, e eu vou seguir um pouco mais adiante, mas só para organizar melhor a sua cabeça na hora de entender esse ponto de partida para a formulação narrativa mais adiante, nós temos os números ímpares, né? O 1, o 3 e o 5, no passado, presente e futuro, como aqueles conteúdos mais negativos, mais vulneráveis. E os pares, o 2, o 4 e o 6, também no passado, presente e futuro, que são os aspectos positivos vivenciados ou antecipados pelo paciente, de forma que um possa se contrapor ao outro, e isso trazer não só para nós, mas principalmente para o paciente, o reconhecimento de que estamos preocupados não somente com o que houve de negativo com eles, mas de que nós estamos em busca de um equilíbrio de informação e que estamos em busca também de auxiliá-los a conquistar um maior equilíbrio interior. Então, em relação a esse passado que não foi reprocessado ainda, se eu considero que eu estou fazendo o levantamento dessas informações na fase 1, né, no levantamento da história clínica, nós podemos passar para um momento seguinte, que seria o momento seguinte, que seria uma exploração mais detalhada do presente, né? E aqui, nesse presente, nós vamos tentar identificar no item 3, portanto ímpar, portanto negativo, quais são os sintomas apresentados, se existem intrusões que sugerem um reprocessamento indevido de conteúdo do passado, pesadelos que também indicam uma dificuldade de reprocessar conteúdo perturbador, se existem recordações indesejadas em geral, flashbacks, ou seja, que mesmo involuntariamente o paciente se sinta com pensamentos, com sentimentos ou emoções, sensações físicas, que não correspondem bem ao que está acontecendo no presente, principalmente se esse presente estiver pautado por um momento mais estressante, mas que esse reviver, toda essa experiência cognitiva, emocional ou física,
têm origem em vivências do passado. Pode ser que essas vivências também se manifestem de uma forma mais indireta, mais primitiva, por meio de dores, né? Por meio de sensações físicas desagradáveis. E, no geral, podemos avaliar se existem comportamentos mal adaptativos, como comportamentos com característica compulsiva, impulsiva, com vivências descontroladas, com falta de escolhas, com falta de poder sobre o que o paciente está vivendo na sua vida. Também queremos saber, em especial, se existem crenças negativas que estão prevalecendo, em especial na hora de o paciente se avaliar, de reconhecer, né, a sua autoimagem, a sua inserção no mundo. E se existem crenças bloqueadoras, que são aquelas crenças não só que se restringem a uma autoavaliação, mas que estão mais ligadas a uma baixa expectativa em relação ao tratamento. De achar, por exemplo, que esse tratamento não vai ser eficiente o suficiente, não vai ser eficiente o bastante para promover uma melhora do quadro, que esse paciente é um caso perdido, que não adianta mais fazer nada. Portanto, essas manifestações, principalmente de desamparo e de impotência e desesperança, que podem marcar crenças bloqueadoras, né? E que, eventualmente, devem ser tomadas prioritariamente como alvo para a implementação da terapia MDR, para que nós consigamos contornar essa defesa mais cognitiva e, no futuro, chegarmos ao reprocessamento das lembranças traumáticas. Queremos saber também se existem reações dissociativas, e aí já não é questão de saber se existe ou se não existe, mas sim uma questão de nós sabermos se o paciente reconhece quando elas acontecem, porque todos nós temos reações dissociativas, né, desligamentos, que acontecem de uma forma mais ou menos transitória. E para averiguarmos se essas reações são mais localizadas ou se elas são mais recorrentes e mais cronificadas, mais automáticas, o que já vai caracterizar, em vez de uma reação, na verdade, um transtorno dissociativo. Algumas sinalizações que o paciente pode trazer, indicando transtorno ou reação dissociativa, podem ser as impressões de despersonalização que a pessoa tem, de não se reconhecer num determinado ambiente, de não se sentir pertencendo àquele ambiente, de não se sentir existente naquele ambiente, como se fosse, ou pelo menos fizesse uma força para ser invisível. Se existe uma desrealização, que é uma impressão de que é como se tudo fosse meio artificial e as pessoas estivessem, né, como que encenando num teatro, ou que a vida fosse difícil de ser enxergada, como se houvesse uma certa distância entre o paciente e essa realidade, com quase um enevoamento, né, com uma falta de detalhe, de precisão e de sentimento na interação com os outros. Se existem vozes internas ou partes internas. Por outro lado, também queremos saber se no presente existe por parte do paciente o reconhecimento de seus recursos internos, como, por exemplo, autoavaliações positivas. Eu sei que no fundo eu sou uma boa pessoa, eu sei que eu mereço coisas boas, que eu gosto de mim. Então, essa avaliação positiva, que pode ser complementada por crenças positivas, né? Mas no recurso interno não é somente uma vivência cognitiva, né? de uma crença, e sim de um bem-estar consigo mesmo, de a pessoa conseguir alcançar uma vivência mais integrada na sua relação consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. E se há recursos externos,
né? Como, por exemplo, fontes de suporte como uma família, né? Uma família seja de origem, seja uma família atual, construída, grupos de amigos, hobbies, né? Um lazer no sentido geral. Existe o desfrute dessas vivências positivas. Se a pessoa tem um trabalho, se consegue se manter, se tem uma autonomia financeira, emocional e social, né? E com essas áreas de suporte mais preservadas e acessíveis. Além disso, em especial, queremos saber quais são as crenças positivas que, de uma certa forma, vão se contrapor às negativas, pelo menos na busca que o paciente tem de um aprimoramento pessoal. E com isso nós temos essa visão mais detalhada do presente. Seguimos logo depois do presente para o futuro, e no item 5, que é ímpar, portanto aqui negativo, se existem fantasias catastróficas, se existem expectativas de um futuro sombrio, ou se existem flash forwards. O que são os flash forwards? São as vivências dessa fantasia futura, mas que são sentidas no presente, como se essa fantasia futura de algo que ainda não aconteceu fosse experienciada, fosse vivida como uma fonte de vulnerabilidade, de insegurança no presente. De certa forma, como se esse como se esse futuro se atualizasse no presente. Então, o quanto que a perspectiva futura é mais pessimista, negativa, de que no final tudo vai dar errado. E que isso também pode ser reprocessado, obviamente, como todos os outros itens negativos, né? E também, para se fazer um contraponto com esse conteúdo negativo, queremos ver quais são as expectativas positivas e projeções ao futuro. Em relação às expectativas positivas, né, do nosso item 6, portanto, para conteúdo positivo, nós vamos querer saber em que medida que essa pessoa, além das expectativas positivas, ou em relação a elas, o quanto que já houve o exercício de se pensar positivamente, de o quanto já houve mais ou menos incentivo para que houvesse um otimismo, uma expectativa mais esperançosa em relação ao futuro, que vai refletir muito tanto da resiliência quanto lá do passado, quanto dos recursos do presente. E na projeção para o futuro é em que medida que o indivíduo, né, o nosso paciente, consegue se visualizar nesse futuro, quanto que esse paciente consegue se imaginar positivamente no desempenho de atividades, tanto de lazer, de prazer, quanto também de vivências de enfrentamento de desafios. Ok? Então, nós temos isso aqui só para ter essa visão maior, o passado não reprocessado, o presente da maneira como o indivíduo, nosso paciente, vivencia, e esse futuro antecipado, né, de como que esse futuro, essas fantasias podem interferir no aqui e agora. Porque, de certa forma, no caso do paciente mais traumatizado, tudo vai estar, né, o passado e o futuro estarão meio que misturados aqui e agora. O passado mais interferindo no aqui e agora, e o futuro ansiado, desejado, mas menos palpável. À medida que nós conseguirmos reprocessar melhor os conteúdos negativos, incentivando a ativação das cadeias associativas positivas, é que o paciente vai nos mostrar com mais clareza a formulação, a categorização mais distinta do passado que está no passado, o presente que é vivenciado agora e um futuro antecipado. Agora que nós tivemos essa visão mais abrangente de passado, presente e futuro, que tal se nós pudéssemos dar uma olhada um pouquinho mais específica
num caso clínico, que eu já enviei para vocês, e tentarmos fazer um pouco dessa formulação narrativa de forma que tenhamos uma compreensão e uma integração, principalmente, desses conteúdos que estão aqui, que podem ter me ajudado no levantamento da história clínica do paciente e de como nós proporcionarmos ao paciente e a nós mesmos, na preparação do nosso plano de tratamento, de uma síntese que vai permitir não só um norteamento do nosso trabalho, mas mais adiante também a revisão dele. Então veja como que essas divisões de passado, presente e futuro, e na subdivisão dos aspectos negativos nos ímpares e dos positivos nos pares, oferecem para nós uma visão mais abrangente, mais globalizada do paciente, da sua história e do que podemos fazer com isso, né?